Bom dia a todos. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês para a gente dividir um pouquinho do nosso conhecimento. E é importante participar desse painel porque, falando de gestão, falando de inteligência artificial, e aqui a gente vai abordar um pouco como empresas que trabalham com soluções químicas podem agregar valor nesse sentido. Primeiro ponto importante são conceitos. Então, hoje é tradicional medirmos taxa de evaporação, ou seja, quantidade de vapor gerado pela área total do sistema de evaporação. Isso é importante? É importante. Mas, na realidade, ele acaba não trazendo a realidade da eficiência energética que eu quero do equipamento. Então, para isso, eu preciso mudar o meu conceito e ir para o coeficiente global de troca térmica. Ou seja, conhecer o quanto de vapor o equipamento necessita por hora, por metro quadrado de superfície, em função do diferencial de temperatura. Então, eu tendo esse modelo, eu consigo entender o que se passa num dos principais equipamentos da fábrica de açúcar, que são os evaporadores. Então, evaporadores, hoje, ele deve ser encarado não somente como equipamento que gera o xarope que vai ser cristalizado no sistema de cozimento. Ele deve ser encarado como a caldeira do processo. E é óbvio que as interferências nesse coeficiente global de troca térmica traz sérios problemas e prejuízos para dentro do processo industrial. Onde que eu vejo? E as incrustações estão diretamente relacionadas com a diminuição da taxa de transferência de calor. Já é sabido isso. E o que eu preciso fazer? Eu preciso entender o que está acontecendo no sistema, medir, quantificar, caracterizar, para que eu possa iniciar um processo de integração. Não vou entrar em detalhes, mas aqui dá para perceber, aqui no fundinho, opa, perdão, volta, aqui, que eu posso encontrar elementos que são presentes em rochas, em até meteorito, professor. Então, nós temos meteoritos, pedacinhos de meteoritos nos tubos das evaporações. E o que é mais crítico no nosso caso é que, como processamos cana com altíssima concentração de impurezas vegetais, presença de ácidos orgânicos, a complexidade desses ácidos orgânicos com os íons e cátions que estão presentes no sistema, fazem algo mais ou menos assim. Essa aqui é uma foto de uma microscopia eletrônica de varredura, de uma amostra 100% carbonato. Quando eu tenho a presença da sacarose, ela se transforma. Quando eu tenho a presença do ácido transaconítico, ela se transforma mais ainda. Percebam vocês que eu tenho formatos esféricos. E quando eu tenho os dois, sacarose e ácido aconítico, fica muito mais complicado. E aí o que eu preciso? Né? Eu preciso ter centros de pesquisas dedicados. Né? Então, Solenes hoje dispõe, né? Hoje é um pouco mais, precisa ser atualizado, de centros de pesquisas dedicados aos estudos para poder identificar, parametrizar e ver o que, a partir de soluções químicas, eu posso interagir com a indústria. Sem equipamentos dedicados para poder validar isso aí é praticamente impossível. E aí eu chego
ao momento crítico, que é a identificação de moléculas ou associações de moléculas que fazem com que eu consiga trabalhar e lidar com essa situação dentro de um ritmo muito adequado. Aqui, por exemplo, é um Scale Control Test, onde é possível mostrar a inibição, ou seja, ele começou a incrustar muito tempo depois. Então, aqui eu defino, através da parametrização estatística, e vou tratando desse processo de uma maneira mais simplificada. Ou seja, eu acabo trazendo, dentro de um portfólio grande, 2 ou 3 componentes. E aí surgiu uma família de produtos chamada Polistabil, em condições operacionais não comuns e usuais para nós, mas para sistemas onde eu encontro evaporadores com 7, 8, 9 efeitos, concentradores de vinhaça que concentram até 65 Brix e não a 23. Então, sistemas muito mais complexos para inibição desses incrustados. E os resultados, a partir de associações com mecanismos de ação, de dispersão, inibição, transformação da morfologia cristalina, no nosso ponto de vista, é o fator crítico que vai limitar ou não a minha performance. Esse é um case muito legal, onde surgiu, basicamente, todo esse processo. Foi em Punjab, na Índia, não sei quem esteve lá, mas é um lugar muito bonito, onde esse sistema é um sistema de evaporação de xarope, doutor Henrique, a 65 Brix, onde ele mede online o coeficiente global de transferência de calor, conjugado com a análise dos principais elementos, entrada e saída de cada efeito, e ele diz assim: o segundo efeito está começando a perder a eficiência energética. Tome uma ação. E aí a inteligência artificial, Eduardo, vai trabalhar muito forte. Por quê? Todos nós temos um sonho. O nosso sonho é não abrir mais equipamentos para limpeza mecânica. Muito em função da segurança. Esse é o meu bate-papo de hoje. Obrigado. Posso fazer um comentário? Por favor. Em 1975, aqueles que lembram, o João do Pulo bateu o recorde mundial do salto triplo. Ele saltou 17 metros e 89. Foi quase meio metro acima do recorde anterior. E isso inspirou um garoto de 13 anos, franzino, da cidade de Pirassununga. Naquela época não tinha Instagram, não tinha WhatsApp. E esse garoto franzino, em uma seletiva para os jogos regionais, nunca tinha ouvido falar ou visto uma pista para salto triplo. Ele não foi na seletiva o que saltou mais longo, mas ele foi o que menos errou a passada, porque não é fácil o salto triplo. Um ano depois, esse garoto franzino teve um apelido de Juca do Pulo e foi medalhista de bronze em Campinas, na SpaceX. Eu.